Dia 15, Gênesis 47 a 49. Mais um dia que Deus possa, com seu Espírito Santo, nos dar entendimento, sabedoria para compreender a sua palavra, em nome de Jesus. Gênesis 47. José foi dar as notícias ao faraó. O meu pai e os meus irmãos chegaram de Canaã com as suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence e estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 dos seus irmãos e os apresentou ao faraó. O faraó lhes perguntou: em que vocês trabalham? E eles responderam: os teus servos são pastores como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: viemos como estrangeiros para morar aqui por um tempo, porque a fome é rigorosa em Canaã e os rebanhos dos teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que os teus servos se estabeleçam em Gósen. Então o faraó disse a José: o seu pai e os seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça o que seu pai e os seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen, e se você vê que alguns deles são competentes, ponham-os como responsáveis pelo meu rebanho. Então José levou Jacó, seu pai, ao faraó e o apresentou a ele. Jacó abençoou o faraó, e este lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? E Jacó respondeu ao faraó: são 130 os anos de minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, mas não se comparam com os anos da peregrinação nos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e saiu de sua presença. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramessés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para o seu pai, para os seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. José e os anos de fome. Não havia alimento em toda a terra, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento pelo grão que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixe morrer em tua presença, pois a nossa prata acabou. José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, e em troca eu lhes darei alimento, uma vez que a prata de vocês acabou. Então trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes alimento em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais resta diante do meu senhor a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixe que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de alimento, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos de tão rigorosa que era a fome para eles. Então a terra tornou-se propriedade de faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas porque estes recebiam subsídios designados pelo faraó e se alimentavam do que recebiam dele. Por isso não tiveram que vender suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e as suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes a fim de que cultivem a terra. Mas vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês, como sementes para os campos, e como alimento para vocês, para os que vivem nas suas casas e para dar de comer às suas crianças. Eles disseram: meu senhor, tu nos salvastes a vida. Visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte estatuto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó.
O último desejo de Jacó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram férteis e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito, e aos anos de sua vida chegaram a 147. Quando estava perto de morrer, Israel chamou José, o seu filho, e lhe disse: Se tenho o seu favor, ponha a mão debaixo da minha coxa e prometa que agirá com amor fiel para comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com os meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me com eles. José respondeu: Farei como o Senhor me pede. Jacó insistiu: Jura-me. José lhe jurou, e Israel curvou-se para adorar, apoiado no seu bordão. Gênesis 48. Jacó abençoa Manassés e Efraim. Algum tempo depois disseram a José: Seu pai está doente. Então ele foi vê-lo, levando consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e anunciaram a Jacó. Seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu forças e sentou-se na cama. Então Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e me abençoou, dizendo: Eu o farei fértil e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua à sua descendência. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes que eu viesse ficar com você, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Ruben e Simeão. Os filhos que lhe nasceram depois deles serão seus. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos, para receberem a sua herança. Quando eu voltava de Padã, para a minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: Quem são estes? E José respondeu ao seu pai: São os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: Traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. Israel disse a José: Nunca pensei que veria a sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida José os tirou dos joelhos de Israel e curvou-se com o rosto em terra. Depois José tomou os 2, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o primogênito. Então abençoou José, dizendo: Que o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos, que por meio deles sejam lembrados o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e que eles cresçam como uma multidão na terra. Quando José viu o seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, ele não gostou. Por isso pegou a mão do seu pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. Ele disse: Não, meu pai, este aqui é o primogênito. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. O seu pai, porém, recusou e respondeu: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, o seu irmão mais novo será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: Por meio de você, Israel pronunciará esta bênção: Que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. E assim colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir Israel disse a José: Eu estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra dos seus antepassados. Dou a você da região montanhosa que tomei, dos amorreus com a minha espada e com o meu arco, uma parte a mais do que aos seus irmãos. Gênesis 49. Jacó abençoou os seus filhos.
Então Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, ouçam que Israel, o seu pai. Ruben, você é o meu primogênito, a minha força, o meu primeiro fruto do meu vigor, superior em honra, superior em poder, impetuoso como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama do seu pai, ao meu leito, e o profanou. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são armas de violência. Não entre no conselho deles a minha pessoa, nem a minha dignidade participe da sua assembleia, porque na sua ira mataram homens e por diversão cortaram os tendões de bois. Maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei em Jacó e os dispersarei em Israel. Judá, seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos do seu pai se curvarão diante de você. Judá é um filhote de leão, você vem subindo, filho meu, depois de ter comido a presa. Como um leão, ele se agacha e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele quem ele pertence. A ele a obediência dos povos. Ele amarrará o seu jumento a uma videira, o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Os seus olhos serão mais escuros que o vinho, os seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. As suas fronteiras se estenderão até Sidom, e Sacar é um jumento forte deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará os seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas ele o atacará nos calcanhares. A mesa de Asser será farta, ele providenciará manjares de rei. Naphtali é uma gazela solta que dá luz a lindos filhotes. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. O seu arco, porém, permaneceu firme, os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa, com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos do seio e do ventre. As bênçãos do seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias da colinas eterna. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte do príncipe entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e foi isto que o seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. A morte de Jacó. A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções: Eu estou para ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita. É a caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã. Campo este que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para servir de sepultura. Ali foram sepultados Abraão e sua esposa Sara, e Isaque e a sua esposa Rebeca. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções aos seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido ao seu povo.